Nasci num lar totalmente destruído. Um lar onde a minha avó era uma bruxa, irmão. Uma macumbeira, irmãos. Olha o nome, macumbeira. Se fosse pelo menos assim, bocumbeira, né? Já melhorava, né? Mas é macumbeira. A minha avó fazia um trabalho aqui, o mal acontecia ali. Quantos lares foram prejudicados? Quantos casais foram separados por causa daqueles trabalhos? O meu avô, de uma organização do qual eu fui orientado pelos meus amigos advogados e irmãos queridos, a não falar o nome, mas o meu avô atingiu o grau máximo dessa organização, a um ponto dele receber das próprias mãos de Satanás riquezas. Ele se tornou muito rico, irmão, em toda a região de Teixeira de Freitas, Bahia, e Carlos Chagas, Minas Gerais. Dono de tantas fazendas, de tantos prédios, condomínios, redes de restaurantes. Mas olha, irmãos, Satanás, quando dá algo para alguém, cedo ou tarde, ele vem pedir a paga. Ele vem cobrar o que a pessoa deve. E Satanás chegou ao meu avô e falou: te dei tudo o que você quis, tudo o que você me pediu. Agora você tem que me dar o que você me deve. E Satanás então pediu um descendente, um varão, um homem para ser sacrificado ou para se colocar na linhagem e ser o sucessor do meu avô. Amados, meu pai estava com eles e o meu avô não podia mais gerar filhos, descendentes. Ele então falou para o meu pai: você vai gerar esse descendente. E montaram os três um projeto maligno. E o meu pai saiu então de Carlos Chagas, Minas Gerais, para o estado de São Paulo. E na cidade ali de Piraju, conheceu a minha mãe e casou-se com ela e levou ela de São Paulo para Carlos Chagas. Ela sem saber de nada. E ali começou aquele projeto maligno, aonde a minha mãe logo ficou grávida. Então eles contrataram parteiras, porque aquela criança não podia ter conhecimento nenhum de existência. E o parto teve que ser feito na nossa própria casa, muito grande, casa muito boa. Mas olha, irmãos, não era um hospital. E por algumas complicações, e por não levar a minha mãe ao hospital, nasceu a minha irmã tetraplégica. Sofre até hoje em um centro de reabilitação na cidade de Jaci, ao lado de São José do Rio Preto. Irmãos, no ano seguinte a minha mãe ficou grávida novamente. Foi quando eu nasci. Aos 6 meses de idade, eles pegaram, trancaram a minha mãe em um dos quartos daquela casa tão grande. E ali, irmãos, eles me sequestraram. Me levaram para a cidade de Caravelas, Bahia, depois para a cidade de Nanuque, Feira de Santana, e deixou a minha mãe lá. A minha mãe conseguiu socorro dos vizinhos, aonde eles ajudaram ela a sair daquela situação. Ela começou a procurar as autoridades daquela cidade, mas como meu avô era muito rico, muitos estavam já comprados. Ela não teve apoio e ainda recebeu ameaças para poder voltar para o estado de São Paulo. Você pode imaginar quantas são mães aqui? Levante uma das suas mãos. Você já pensou, mãe? Você gera o seu filho, você sofre por 9 meses, enjoos, tantas lutas, e de repente levam o seu filho para sempre. A minha mãe sofreu demais, amados. Sofreu demais. Por 30 anos, sem saber aonde o filho estava. Se estava vivo, se estava morto. Então, aos 4 anos de idade, eles começaram a me levar para essa consagração. Me levavam para os cemitérios, a altas madrugadas. E ali me dava um banho, me preparando para consagrar o diabo. Então esse banho era feito de ervas, mas também era feito de vísceras, de cadáveres totalmente deteriorados. Era uma podridão, era um fedor, algo terrível. Eles jogavam aquilo sobre a minha cabeça e começavam a invocar a Satanás. Muitas vezes fizeram isso, nada aconteceu. Mas teve uma vez que algo aconteceu. No meio daquela escuridão, eu vi se aproximar de mim algo muito mais escuro e tenebroso do que aquelas trevas. E com uns olhos de fogo, algo terrível. E aquela coisa parou na minha frente e bradou uma voz: tem uma luz sobre a vida dele, e por isso eu não posso dominá-lo.
Aleluia, irmão. Essa luz brilha na tua vida. É por isso que o diabo não pode contra você. A luz que brilha na tua vida, qual é o nome dessa luz? Qual é o nome dessa luz? Jesus é a luz que brilha na tua vida. Sabe, irmãos, eu só tinha 4 anos de idade. Mas quando eu ouvi aquilo, eu falei: há uma luz sobre a minha vida, há algo muito mais poderoso do que isso. A partir dali, irmão, eu passei a acreditar que havia algo maior do que aquele mal que me perseguia. Sabe, irmãos, por meu avô não conseguir dar a Satanás o que ele queria, ele veio e matou fulminante. Ai daquele que faz uma aliança com Satanás, vai pagar caro. Muitos vão pagar com a própria vida. Sabe, irmãos, quando Satanás veio e levou meu avô, ele, antes de casar com a minha avó, tinha constituído outra família. E quando ele se separou, ele deu muitas riquezas, deu o que eles tinham de direito. Mas o meu avô ainda era tão rico, que quando eles souberam da morte deles, contratou vários jagunços para ir na fazenda do qual nós morávamos e matar todos nós. A minha avó ficou sabendo, foi com meu pai numa concessionária em 79 e comprou 2 F100, que era caminhonete, mais badalada daquela época, colocou a capota, chegou na fazenda e falou para nós: pegue tudo que vocês puderem, arrume as malas, porque nós temos que ir embora. Irmãos, minhas tias começaram a arrumar tudo ali, arrumaram as malas, jogaram dentro daquelas caminhonetes, já tinha ali alimento, já tinha ali água, já tinha ali combustível, e nós então ficamos ali, e a minha avó falou: para onde nós iremos? E o meu pai falou: eu assisti uma reportagem, que falaram que a Transamazônica já está liberada. Então eles falaram: é para lá que nós vamos. Não conhecíamos nada, irmãos. Não sabíamos que aquela estrada só tinha barro e árvore. Irmãos, depois de muitos dias rodando a Transamazônica, foi acabando o alimento, acabando a água, acabou tudo. E agora, comer o quê? Nós pequenos, eu e os meus primos, começamos a chorar e falar: queremos comida, queremos comida. Irmãos, eu não sei quem, mas teve um abençoado que plantou uns pés de manga na beira da Transamazônica. Só que nós não tivemos sorte de pegar as mangas maduras. As mangas estavam aquelas manguetinhas, sabe, desse tamaninho. Irmãos, aquilo com limão é bom, né? Ah, com sal, vocês estão ligados, né? Irmão, nós passamos a comer aquilo, irmãos. Depois de 2 dias comendo manguetinha, nós já estávamos assim. A gente não aguentava mais manguetinha, irmão. Era um desespero que você nem imagina. E ao subindo uma grande serra, de repente, irmãos, chegamos lá em cima, vários madeiras, toras de madeiras, jogada ali, nós não podíamos ir. Então desceu meu pai, meu tio e algumas das minhas tias para poder tirar aquilo ali. De repente sai de dentro daquele mato, irmãos, uma tribo de índios, tudo armado, todos armados ali, unga, 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 unga. E aí, irmãos, nós, crianças, entramos debaixo dos carros, tchum, e ficamos assistindo aquela coisa horrível. E de repente uma tia minha, que assistia aqueles filmes antigos, irmãos, eu estava ministrando em outro lugar aí, tinha uma irmã que sabia até o nome do ator. Falei: irmã, a senhora é de longos e longos, longos tempos. Ela sabia o nome até do ator. Sabe aqueles filmes, irmão, dos americanos contra os índios, né? Ia naquela canoinha com aquele chapeuzinho de esquilo na cabeça, né? E era pei, pei, e os índios, tum, tum. Quando eles estavam perdendo, aí, os americanos estavam perdendo, o que eles faziam? Preparavam um monte de presente e davam para os índios. Aí os índios poupavam a vida deles.
A minha tia gritou de lá: corre para as bolsas, pega espelho, pente e batom. Irmão, se fosse hoje eu não ia entender esse negócio não, irmão. Quer dizer, se fosse naquela época, hoje eu entendo. Irmãos, tem muitos aí que falam do batom. Eu sou contra batom. Eu não gosto do batom. Irmãos, aquele batom estava abençoado. O cara lá, o unga-bunga lá, grandão lá, era o chefe da turma, pegou um espelho e começou. Irmãos, eu trabalho e trabalhei com tantas tribos indígenas e os índios têm uma beleza natural maravilhosa. Mas aquele cara era muito esquisito, irmão. Primeiro ele tinha um pau enfincado no beiço, irmão, que o beiço dele ia lá embaixo. Ele tinha um pau enfincado na orelha, no nariz. Irmãos, era uma coisa que eu vou lhe dizer. Você tinha que ter fé para poder ver, viu? Aí, irmãos, ele achou que ele era lindo demais. E quando ele pegou o batom vermelho, irmãos, aí ele se achou o máximo. E ele virou para os outros índios que estavam lá segurando o pessoal e falou: unga, unga, ubum. Você entendeu? Nem eu. Eu só sei que os caras soltaram o tio, soltaram minhas tias. E aí, olha, irmão, foi um momento tão maravilhoso. Mas quando pensávamos que tudo estava resolvido, irmãos, ele virou novamente: unga, unga, bum. E os caras pegaram o meu tio e o meu pai saíram arrastando para dentro do mato. Foi um desespero, irmãos. Porque nós pensamos assim: são canibais. Vão comer 2 e depois vão querer mais. Esses caras vão voltar para pegar mais gente. Nós não sabíamos o que fazer, irmãos. Se corríamos, se ficávamos. As mulheres não sabiam dirigir. Como que ia tirar aquelas toras? Foram horas muito difíceis. Mas graças a Deus, irmãos, de repente, o mato começa a balançar. E a gente com medo: Senhor, meu Deus, o que é, será? O que será isso aí? Será os índios ou será o tio e o meu pai? Graças a Deus era o meu tio e o meu pai. Com 2 ramanchins nas costas. Ramanchins é um cesto de cipó que os garimpeiros, os índios, os ribeirinhos, os planaltinos na Amazônia usam para carregar as coisas. E esses 2 ramanchins estavam cheios de milho, irmãos. Aleluia, Jesus! De manguetinha para milho. Irmãos, tiramos aquelas toras e fugimos dali por causa dos índios. E quando nós chegamos num rio, num garapé, aí nós paramos ali, irmãos, e foi o dia do milho. Agora você imagina, irmãos, 5 dias, milho no café da manhã. Por que você já está rindo? Milho na merenda, milho no almoço. E na janta, o que foi, irmão? E no café da manhã, o que foi, irmãos? Como é que você sabe? Você estava lá? Irmãos, depois de 5 dias comendo milho, eu já estava amarelo. Eu fiquei com trauma de milho por 10 anos. Depois de 10 anos eu voltei a comer milho de novo. Eu gosto de uma pamonha, viu? Mas, irmãos, não foi fácil. Até que nós chegamos na cidade de Pacajá. Você sabe onde fica? Então eu sou internacional, tá vendo, pastor? Irmãos, nem Judas passou lá. Nós não achamos a bota dele. Irmãos, olha, eu vou lhe dizer, para geograficamente te ajudar, fica no Xingu. Você sabe onde fica o Xingu? Irmãos, fica bem longe, no meio da Amazônia. E ali nós chegamos e o que dava dinheiro era a extração da castanha do Pará. Nós então investimos todo o dinheiro que nós levamos em terras, em compra de terras, para extrair a castanha do Pará. E
Toda a nossa riqueza, fazendas, prédios, condomínios, nós deixamos com o contador para ele vender e enviar o dinheiro para nós. Ele vendia por um valor alto e enviava um valor pequeno para nós. Sabia que nós não podíamos voltar? Ficou mais rico do que nós. Irmãos, fomos perdendo tudo que tinha, porque todos pegaram malária, hepatite, e gastamos tudo com a doença. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, irmãos. Tudo que o diabo dá, ele leva de volta. Por isso, irmãos, que é importante que as nossas conquistas, sabe, seja estabelecida através da fidelidade de trazer a oferta para a casa de Deus, através do dízimo, amém? O diabo não vai poder tocar no que é seu. Conquiste tudo com justiça, sendo fiel a Deus. Mas nós perdemos tudo. Aí a minha avó pensou que fazendo tudo aquilo de novo ia resolver a situação, mas não deu mais certo. E aos 9 anos de idade, eu estava na sala e de repente o meu pai chega e chama a minha avó de mãe. E eu falei: pai, se o Senhor chama ela de mãe, por que eu também chamo? Se ela é sua mãe, não pode ser minha mãe. Quem é minha mãe? Aonde está minha mãe? Por falar isso, o meu pai me bateu tanto, que ele me deixou caído, roxo, cheio de hematomas. Eu não entendi aquilo. Era uma simples pergunta que eu estava fazendo. Aquilo gerou um ódio dentro do meu coração. Aquilo gerou, irmãos, uma ira muito grande. E eu comecei a ficar por detrás das portas e ouvindo as conversas deles. Até que um dia eu ouvi o meu pai falar para minha avó: toda vez que eu olho para esse menino, é como se o passado se colocasse na minha frente. E eu fico muito mal. Aquilo me entristeceu muito. E me levou a pensar: eles são muito ruins. Com certeza, deve ter matado a minha mãe. Aquilo foi crescendo dentro de mim. Até que os 14 anos de idade, ele já casado com outra mulher, junto com outra mulher, chamada Luciene. Ele foi para um bar, jogar bilhar. E a Luciene falou: Elvis, vá lá chamar seu pai, que eu preciso conversar com ele. E ela falou isso para mim, eu peguei e fui. Cheguei lá, eu falei: pai, a Luciene quer falar com o senhor. Ele falou: já estou indo. Voltei para casa. Ele não foi. Ela falou: vá lá chamar seu pai de novo, eu preciso muito falar com ele. E eu fui, irmãos. Quando eu cheguei lá, eu falei: pai, a Luciene precisa muito falar com o senhor. E ele então falou: eu já disse que eu já vou. Ele estava com um taco de moracatiária na mão, jogando. Moracatiária, irmãos, é uma das madeiras mais duras do mundo e a mais dura do Brasil. Ele conseguiu quebrar aquele taco nas minhas costas. Amontoou 2 costelas. Eu caí no chão, gritando de dor. Mas a dor maior foi que ele causou no meu coração. As pessoas me socorreram e me levaram ao hospital. Ali no hospital, eu maquiei, eu elaborei um projeto de vingança. Eu falei: quando eu sair daqui eu mato ele. Eu saí daquele hospital, consegui comprar 3 cartuchos 3T. É o cartucho mais bem preparado para quem atira. Eu peguei a própria 20 dele, fui para um terreno baldio, aonde eu sabia que ele passava toda tarde, e eu esperei ele lá. Ele não passou. Eu falei: eu perdi hoje, mas amanhã ele não escapa. Eu fui no outro dia, irmãos, ele também não passou. Deus me chamou
para salvar vidas, não para tirá-las. Sabe, irmãos, eu procurei um amigo meu que trabalhava no garimpo e eu falei isso, e ele falou: olha, antes que você cometa essa loucura, vem comigo para o garimpo. Eu falei: eu vou mesmo. O garimpo é um lugar sem lei, o mais duro é que sobrevive. Irmãos, eu fui para o garimpo, mas aquela dor, aquela decepção, aquela sede de vingança não saía de dentro de mim. Eu trabalhava a semana toda, mas quando era o domingo, eu pegava caixas e caixas de bala. Eu tinha várias armas, e eu ia para um terreno que eu tinha lá, e eu começava a atirar. Irmãos, fiquei muito bom no tiro, e eu fazia muita academia, eu era muito forte. E eu fazia tudo isso por sede de vingança. E eu tive algumas brigas muito sérias naquela região, e eu passei a ficar muito temido naquela região. E eu andava muito bem armado. Até que um dos líderes daquele garimpo, muito forte, chegou para mim e falou: Elvis, eu sei que você resolve o que eu estou precisando. Eu preciso tirar dessa terra 3 homens. E eu quero que você tire para mim. Quanto que você quer? Eu falei: eu quero 1 quilo de ouro por cabeça. Fechei o negócio com ele. Quando eu estava me preparando para matar essas 3 pessoas, eu peguei uma malária tão forte que tiveram que me levar para Itaituba muito rápido. Mais uma vez, irmãos, Deus me chamou para salvar as vidas, não para tirá-las. Graças a Deus. Em Itaituba não puderam me curar. Me enviaram para um hospital mais especializado em Santarém. E ali em Santarém eu passei a morar e ficar ali. Irmãos, bebia desde os 11 anos de idade. Aos 20 anos de idade, comecei a ter uns problemas renais. Quando eu procurei a medicina, eu ouvi de uma equipe médica liderada pelo doutor Everaldo Martins Filho. Eu tive que ouvir deles. Por quê? Porque quando eu fui para o garimpo, meu pai me abandonou. Ele aproveitou o momento para me abandonar, porque ele já estava com medo de mim. Então aquela equipe chegou para mim e falou: você não tem mais nenhum familiar aqui, então nós vamos ter que falar para você. Infelizmente o teu caso é irreversível. Você está desenganado. E com o apoio da medicina, nós vamos tentar fazer de tudo para que você tenha ainda 2 meses de vida. Amados, quando eles falaram isso, eu entrei no desespero naquela enfermaria. E eu falei: não pode, não pode, não pode. Comecei a chorar. Eles me deixaram ali. E foram noites e noites muito difíceis para mim. Tinha mais 2 com o mesmo problema ali, naquela enfermaria comigo. E a coisa foi se agravando, porque logo eu vi um morrer. E bateu um desespero dentro de mim. Logo o segundo morreu também. E o desespero foi grande. Eu começava a andar naquela enfermaria e falar: Deus, livra a minha vida. Livra a minha vida, não é justo o sofrimento que eu já tive até aqui. Não é justo eu morrer com 20 anos de idade. Irmãos, graças a Deus, porque quando a minha mãe voltou para o estado de São Paulo, ela não teve apoio das autoridades, mas ela procurou as igrejas evangélicas, e ela começou a pedir: ora pelo meu filho, ora pelo meu filho, ora pelo meu filho. Irmãos, a intercessão tem poder.
aquela luz que brilhou na minha vida, quando Satanás queria ceifar a minha vida, foi através da intercessão. Sabe, irmãos, quando eu estava naquele leito, que eu clamei a Deus, no maior desespero, eu sei que foi intercessão daquelas igrejas, sabe, que levou a Deus operar na minha vida. Irmãos, eu conhecia todas as enfermeiras daquele hospital. Elas chegavam com uma bandeja com 12 ampolas de injeção, grande, irmão. Me aplicava, paralisava todo o meu corpo, eu só conseguia mexer com a cabeça. Irmãos, chegou uma mulher bem diferente, cheia de trancinha. Eu falei, mas essa daí é nova aqui. Eu não conheço ela não, só comigo. Ela chegou, parou na frente do meu leito, olhou para mim, baixou a cabeça e começou a preparar o material. Eu falei, Irmãos, depois que ela me aplicou, acho que foi o Senhor mesmo que falou para ela, olha, aplica, porque senão ele vai correr atrás de ti. Ela me aplicou as injeções, irmãos, eu estava ali, sabe, só mexeu com a cabeça. Ela apontou o dedo para mim e falou, você só está aí porque você quer. Porque no dia que você entregar a sua vida a Jesus, o Espírito de Deus vai entrar na tua vida e vai te encher com seu poder. Ai, irmãos, quando aquela mulher falou isso, eu falei, não, que é isso? Já não basta o sofrimento na minha vida, ainda vem uma crente apontar o dedo na minha cara e falar umas coisas dessas. Olha, como o paraense fala, olha já. Irmãos, como pode? A palavra do Senhor diz, pobre, cego e nu, tira a tua máscara. Está ali, descendo o vale da morte, e ainda quer dar uma de bonzão. Quantas pessoas, irmãos, que já está aí, morrendo aos poucos, mas ainda deixa o ego falar mais alto, o orgulho, tira a máscara, deixa Deus operar na sua vida, meu irmão. Olha, Deus só pode operar na nossa vida quando nós tiramos a máscara e falamos, eu sou Jacó. Sabe, irmãos, que ignorância minha, mas as palavras daquela mulher entrou na minha mente, no meu coração. E quando foi à tarde, irmãos, eu tentando dormir, quando eu ia tentando dormir, de repente eu lembrava das palavras da mulher. De noite, eu ia tentando dormir, a palavra daquela mulher vinha na minha mente. Irmãos, eu passei quase 2 dias sem dormir. Mas no segundo para o terceiro dia, eu falei, essas palavras têm poder. Às vezes você pensa, irmãos, que você tem que fazer um curso de teologia para poder pregar para alguém. Você só precisa falar para ela com fé, Jesus te ama e Ele vai mudar a tua vida. Só isso pode mudar a direção e a vida de alguém. Amém? Irmãos, eu comecei a acreditar naquelas palavras. Começou a melhorar o meu quadro. E a equipe médica chegava e falava, mas não pode, não pode, não pode. Eu comecei a ouvir aquilo, eu falei, esses caras estão querendo que eu morra, é? Que negócio é esse que não pode, não pode, não pode? Eu falei, eu vou falar com o doutor Everaldo. Quando eu tive a oportunidade, eu cheguei com ele e falei, doutor Everaldo, eu não estou entendendo, vocês querem que eu morra, é? Ele falou, que isso? Não, porque vocês ficam falando que não pode, não pode, eu estou ficando melhor, eu estou me sentindo melhor. Ele falou, o teu caso é um milagre. O teu caso é um milagre. Irmãos, com menos de 2 meses,
Eu recebi alta do hospital. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor restaurou os 2 rins que estava deteriorado. Me deu 2 rins novos. E já fazem 19 anos que eu estou pregando a palavra de Deus. Deus é fiel na minha vida e na sua. Não importa o mais profundo abismo que você tiver. Sabe, irmãos, meu pai, depois de ter me espancado, ele falou: a sua mãe já é morta. Sua mãe é morta. E a família que você tem é só eu e sua avó. Por 30 anos, irmãos, eu passei a acreditar nisso. Saí daquele hospital. Mas antes de sair, eu fui lá saber que enfermeira, quem era aquela enfermeira. Até hoje, irmãos, me mostraram todos os currículos das enfermeiras que trabalhavam lá. Nenhuma era aquela mulher. Até hoje eu não sei se era uma anja. Irmãos, eu só sei que eu saí daquele hospital decidido. Eu quero é Deus. Irmãos, eu saí dali desesperado. Fui atrás do padre. Padre, eu tenho que fazer uma pergunta para o senhor, padre. Meu filho, eu vou começar a missa. Depois da missa você me procura, tá bom? Tá bom, padre. Irmãos, eu fiquei mirando o padre. Quando terminou a missa, eu já estava lá. Ele falou: meu filho, deixa eu pelo menos limpar aqui a taça e guardar. Tá bom, padre? Aí, irmãos, chegou o grande momento. Ele chegou para mim e falou: sim, meu filho, o que você quer me perguntar? Eu falei: padre, eu quero saber quem é Deus. Irmãos, ele fitou os olhos em mim e falou: meu filho, Deus é Deus. Que profundidade! Eu falei: padre, pelo amor de Deus, eu quero conhecer mais de Deus. Ele falou: meu filho, procura o sacristão, o Sebastião, tudo que tenham na igreja você pode procurar. Irmãos, ninguém pôde me ajudar. Eu fiquei tão frustrado que eu fui para o maior clube de Santarém beber novamente. Irmãos, quando eu estava lá com a cerveja na mão bebendo, do lado de um amigo meu, parece que caiu umas escamas dos meus olhos. Quando eu olhei para a pista de dança, tinha uns demônios lá. Eu olhei para o meu amigo e falei: cara, tu está vendo o que eu estou vendo? Ele falou: eu estou vendo as pessoas dançando. Eu falei: não, tem uns demônios lá também. Ele falou: cara, tu está ficando doido, né? Eu falei: será se eu estou ficando doido? Irmãos, não demorou muito. Uma voz forte por dentro de mim falou: aqui não é mais lugar, não tem lugar mais para você. Aqui não é mais lugar para você. Vá para sua casa. Irmãos, quando eu levei um susto. Falei: que é isso? Será que estou ficando doido mesmo? Eu olhei para o meu amigo e ia perguntar para ele. Aí eu falei: ele já falou que eu estou com cara de doido. Não vai adiantar. Fiquei lá ainda. A voz novamente falou: aqui não é mais lugar para você. Vai para casa. Falei: olha, pega carona com alguém que eu já estou indo embora. Ele virou para mim e falou: cara, tu tá muito estranho, bicho. Eu peguei o carro, fui para casa. Cheguei lá umas 12h15 da noite. Irmãos, eu sentei na minha cama no meu quarto. Uma tristeza que não tinha tamanho. E eu comecei a rezar: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Deus!
Essa não é a vida que eu pedi para mim. Se tu és Deus, muda a minha vida. Quando eu falei isso, irmãos, como eu estou vendo essa luz na minha frente, uma luz tão forte, um raio veio dentro daquele quarto, e eu caí desmaiado. 7:30 da manhã, eu voltei de novo, eu acordei, totalmente grogue, fui à geladeira para pegar um copo com leite. Quando eu venho voltando, a voz fala para mim: sabe o teu cliente? Eu era representante comercial, Francisco Guedes. Vai lá e fala tudo para ele. Irmãos, eu já estava tão louco que eu falei: o que essa voz mandar eu fazer, eu vou fazer agora. Aí eu cheguei, tomei banho, me arrumei, eu vou lá. Quando eu chego lá, ele estava abrindo o comércio. E ele falou: e aí, rapaz, tu vem me atender aí, rapaz? Já faz tempo que você não passa aqui. Eu falei: não vim te atender não vim vender para ti não. E o que você veio fazer aqui? Uma voz falou que era para mim vir aqui contigo. Ele falou: o quê? Uma voz. Ele falou: tudo bem, senta lá no escritório, vou terminar de abrir aqui, deixo com os funcionários, já estou indo lá. Irmãos, ele sentou na mesa, e eu comecei a falar tudo o que estava acontecendo comigo. E eu perguntei para ele: você está entendendo? Ele falou: estou sim. Eu falei: ih, encontrei um mais doido que eu. Rapaz, ele entendeu tudo. E ele então me convidou para ir para a igreja. A Igreja da Paz se reunia numa casa. Era ainda tão pequenininha. Mas eu fui para o culto. Ele marcou comigo que ia estar lá. Não foi, irmãos. Quando você convidar alguém para ir numa igreja evangélica, vá. Porque senão a coisa vai pegar, irmãos. Eu cheguei lá todo descabriado. Quantos se acharam bem esquisito indo para a igreja evangélica pela primeira vez? Levante a mão. Você se achou esquisito? Achou um negócio assim meio estranho? Pode levantar a mão, não esconda não, irmão. Olha, você está vendo aí a realidade? Aí, irmãos, cadê o Francisco Guedes? Não apareceu. A sorte, irmãos, é que teve um casalzinho que me recepcionou e falou: nós te amamos, Jesus também te ama. Nossa, pela primeira vez eu ouvi alguém falando de verdade. Eu peguei então, tive coragem e entrei. Aí sentei lá no meio, irmãos. Começou o louvor: para a direita, para a esquerda, na minha frente, para trás. Eu falei: epa, esse negócio aqui é bom. Falava lá no mundo que negócio de crente era caretice, que isso aqui está muito legal. Aí, irmãos, passa o louvor, começa a adoração. Sabe? Irmãos, na adoração, ó Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de ti, Senhor. Irmãos, quando começou essa adoração, eu já estava tocando no pé do anjo. De repente, irmãos, lá no meio, surgiu uma voz. Aleluia! O coração já querendo sair pela boca. Oh Deus, tu és o meu. Aleluia! Irmãos, aí o coração já estava para sair pela boca. Eu falei: aonde está esse diabo? E eu olhava por baixo, olhava por cima, mas não ia achar nunca. A mulher já estava debaixo da cadeira. Irmãos, eu já estava no maior desespero. E eu falei: Senhor, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, mas uma coisa eu sei. Eu vou pegar, vou sair nesse corredor, vou lá para trás.
eu vou ficar aqui nessa parede. E se esse diabo sair desse lugar e vir na minha direção, eu corro que não tem capeta que me pegue. Aí lá vai eu, lá atrás, no fundo da igreja. Aí passou uns obreiros e falaram assim: irmão, tem várias cadeiras, você não quer sentar? Não, aqui tá bom demais. Aí passou 2 obreiros e falaram assim: e aí, obreiro, maneiro? Já pensaram até que eu era obreiro. Ouvi a palavra todinha em pé. Irmãos, entreguei minha vida a Jesus. Depois de muitos anos eu fui saber o nome da irmã que caiu na cadeira e que gritava: aleluia! Sabe qual era o nome da irmã? Ana Aleluia. Eu falei: não fale o resto. Eu contei para ela o que ela me fez passar. Essa irmã ria que rolava. Entreguei minha vida a Jesus ali, irmãos. Começamos então a implantar o trabalho de célula. E depois Deus nos deu o discipulado. Começamos a ser tremendamente usados por Deus. E olha, quando começamos o discipulado, o meu discipulador chegou comigo e falou: Elvis, eu sinto que você precisa abrir um pouco mais seu coração. Eu falei: em que área? Você não fala tanto dos seus pais. Eu falei: eu não gosto de falar disso, porque minha mãe já está morta e o meu pai foi um monstro. Ele falou: nós precisamos conversar mais sobre essa área. Você precisa abrir o teu coração. Até que eu tomei a decisão de um dia de abrir meu coração com ele. E ele falou: há uma ferida muito grande no teu interior. Eu falei: eu não me preocupo com essa ferida. Ele falou: essa ferida pode estar impedindo você de receber o melhor de Deus. Ele falou: a partir de hoje eu vou orar com você. Eu vou orar e vou te ajudar, para que você possa conversar e abrir mais comigo, para que eu possa te ajudar mais. Ele começou a orar e jejuar, o meu discipulador. E Deus começou a falar ao meu coração: você precisa perdoar o teu pai, porque senão você será um assassino. Eu chamei o meu discipulador, e eu abri meu coração com ele, e eu falei para ele tudo. Ele falou para mim: Elvis, o perdão é uma decisão que tomamos. Às vezes a carne não quer, mas é um mandamento de Deus, e nós temos que tomar a decisão. Deixa eu falar uma coisa para você que está debaixo do som da minha voz. Talvez alguém te causou uma ferida muito grande. Pode ter sido teu pai, a tua mãe, teu irmão, tua irmã, teu amigo, teu esposo, tua esposa, ou alguém que você gostou na vida. Te feriu, te abandonou, te machucou. Deixa eu te falar, muitas coisas na minha vida não rompia, porque havia um câncer dentro de mim. Deus tinha me curado dos meus rins, mas eu precisava de uma cura no meu interior. Irmãos, com muita luta, eu tomei a decisão de perdoar o meu pai, por ter me gerado para ser um sacrifício a Satanás, por ter me gerado para sofrer tanto, por me espancar. Eu decidi a perdoar. E eu falei: Senhor, eu faço uma aliança contigo, diante do meu discipulador e diante do Senhor, que a prova de que eu decidi a perdoar
é que eu vou orar todos os dias e jejuar toda semana pela vida dele, abençoando. Irmãos, depois que eu tomei essa decisão, as portas começaram a se abrir. Antes parece que nada dava certo, irmãos, mas agora era diferente. Deus começou a usar a minha vida para multiplicar células, para ganhar multidões de pessoas, para fazer tantos discípulos. Irmãos, desentupiu o cano, e as bênçãos começaram a vir uma atrás da outra. Impressionante. Comecei a discipular um pastor chamado pastor Walter de Godoy, de São Paulo. E no discipulado por telefone nós fomos falar sobre família, e ele perguntou para mim sobre a minha família. Eu falei para ele: pastor, eu vivo sozinho aqui, mas há um desejo do meu coração de encontrar um primo, um tio, os meus avós, alguém da família, para me falar que eu tenho um parente. A minha mãe já é morta. Ele falou: pastor, eu vou te ajudar. Eu tenho um escritório, eu vou fazer uma pesquisa a nível nacional, eu vou conseguir. Ele começou a fazer as pesquisas e descobriu, irmão, o estado de São Paulo, cidade de Piraju, a 240 quilômetros de São Paulo. Ele então ligou para o cartório de lá, deu o nome dos meus avós, e a jovem do cartório falou assim: por que você não liga também para a FM da cidade? Ele então ligou para a FM da cidade. O pessoal lá estava fazendo o programa ao vivo, falou: rapaz, isso é tão importante, por que você não entra ao vivo? Ele entrou ao vivo. Uma tia minha ouviu o anúncio, ligou para os outros tios na cidade de Sorocaba. Os tios ligaram para a rádio onde está o endereço desse homem. Irmãos, um bairro ao lado, na mesma cidade. E eles então pegaram o endereço e foram lá. Irmãos, chegando lá: o senhor que é o pastor Walter? Sou eu. É o senhor que está procurando nossos pais? Sim, não. Ele falou: mas como que é isso, rapaz? Ele falou: mas quem está procurando de verdade é o pastor Elvis, de Santarém. Quem é esse pastor Elvis? Ele falou: eu tenho uma foto aqui. Quando ele pegou a foto e mostrou, irmãos, uma mulher no meio daquele monte de gente começou a chorar e falar: Deus trouxe meu filho de volta. Deus trouxe meu filho de volta. 31 anos. 31 anos. A minha mãe sofreu tanto, irmãos. 31 anos. Eu sofri tanto, irmãos. Você não imagina o que é viver 31 anos sem uma mãe. Ser abandonado pelo pai. Tinha Natal, que as famílias gostavam de me convidar, sabiam que eu não tinha família, e me convidava para poder passar com eles. Quando eu via eles abraçando os filhos, e os filhos abraçando eles e falando: te amo, batia um desespero dentro de mim, irmãos. Eu dava algumas desculpas, e eu voltava para minha casa. Eu entrava no meu quarto, eu ia orar a Deus. Eu falava: Senhor, eu faço a tua obra e farei por toda a minha vida. Me conceda, quando eu chegar no céu, de poder ver a minha mãe, abraçar a minha mãe e sentir o cheiro dela. Quantas vezes eu chegava no restaurante e aquela garçonete ou aquele garçom vinha me servir, e eu começava a chorar.
Eu gostaria tanto que a minha mãe pudesse fazer uma comida gostosa e me servir à mesa. Era muito difícil para mim. Irmãos, o pastor Walter olhou e falou: minha senhora, pastor Elvis me falou que a mãe já é morta há mais de 30 anos. Não pode ser a senhora. Ela falou: não, eu não estou morta. E eu sabia que um dia Deus ia trazer meu filho de volta. Ele ligou para mim, eu estava no discipulado. Ele falou: pastor, eu tenho uma notícia para lhe dar. O que foi, Walter? Encontrei toda a sua família. E tem uma mulher aqui que está falando que é sua mãe. Eu falei: não brinca comigo, Walter, porque isso é muito sério. Irmãos, ela pegou o telefone e começou a falar: meu filho, Deus trouxe você de volta para mim. Irmãos, de um lado eu ouvia a voz da minha mãe, e do outro do meu pai falando que eu não tinha mais mãe, que já tinha morrido. Depois eu caí em si, e eu falei: Deus é fiel. Deus é fiel. Faltava 8 dias para mim ir para São Paulo para fazer 3 conferências. Eu cheguei em São Paulo, o Walter me buscou lá e me levou para Sorocaba. Quando eu chego na rua que a minha mãe morava, que agora ela mora em outro endereço, multidões de pessoas, muitas luzes fortes, pessoas filmando. Eu não sabia que a minha prima, a Kelly Revanskin, ela é da Rede Globo. E ela era do jornal Hoje, aquele da tarde, e também da TV Tem. Hoje ela está fazendo algumas reportagens pela Globo News em Portugal. E ela falou para o superior dela, e ele falou: vai lá e faz a cobertura. E fizeram a cobertura. Eu cheguei lá, saí do carro, já dei a entrevista. Mas o que foi mais lindo foi quando eu olhei para minha mãe. Vi ela, irmãos, a olho nu pela primeira vez. Eu pude abraçar minha mãe e sentir o cheiro dela. Deus é fiel. Aleluia. Depois de alguns dias junto com ela, sabe, irmãos, eu encontrei a minha mãe chorando. Eu falei: mãe, por que a senhora está chorando? A senhora não está feliz? Eu estou muito feliz, mãe. Ela falou: meu filho, eu estou muito feliz, mas eu tenho uma pergunta para fazer para o teu pai. Se ele estiver vivo, por que ele fez isso comigo? Eu chorei também, falei para ela: mãe, se o meu pai estiver no território nacional, eu vou encontrá-lo, e eu vou trazer ele, e ele vai lhe responder. Irmãos, eu fui convidado para ministrar numa grande conferência em Belém do Pará, e no meio daquela multidão, o pastor pediu para mim contar meu testemunho, e eu contei meu testemunho. E havia ali um líder da justiça eleitoral, e ele foi tão tocado que ele falou: pastor, eu vou lhe ajudar. Me dá o nome do seu pai. Se ele estiver no território nacional, eu encontro ele. Eu dei o nome. Ele encontrou meu pai na cidade de Rorainópolis, estado de Roraima. Irmãos, eu fui fazer uma conferência em Manaus, e de Manaus eu fui até lá. Encontrei a esposa dele e meus 2 irmãos, filho deles 2. E ele, como vice-presidente do Conselho de Pesca, estava dando alguma supervisão em alguns rios, eu não pude falar com ele. Mas quando ele chegou, ele ligou para mim em Fortaleza. Na época eu morava em Fortaleza. Aí eu liguei de volta para ele e passamos 3 horas e meia no telefone. Mas nós marcamos um encontro lá em Santarém, na conferência do MDA. Irmãos, eu pude olhar no rosto do meu pai e perdoá-lo.
Irmãos, e eu perguntei para ele: pai, o senhor tem um jeito de cristão, o senhor é de alguma igreja? Ele falou: sou, meu filho. Eu falei: pai, e quantos anos? 14 anos. Eu tinha 16 anos de convertido, e ele 14. Converteu com a minha oração, a minha intercessão e o meu jejum, para a glória de Deus. Aleluia! Há poder na intercessão. Aleluia! Comprei as passagens do meu pai, trouxe ele para São Paulo, coloquei ele frente da minha mãe, e ele de joelho respondeu a pergunta que a minha mãe tinha a fazer e pediu perdão para ela. Peguei a minha mãe e o meu pai, levei eles até Jaci, perto de São José do Rio Preto, no centro de reabilitação. É um lugar difícil, irmãos. Para você entrar lá, você tem que ter muita coragem. E eu tentei ali entrar 8 vezes, irmãos, e eu chorava. Eu fui para debaixo de uma árvore e eu orei a Deus. Falei: Deus, me ajuda. Eu quero nesse momento contemplar a tua vitória. Onde abundou o pecado, vai superabundar a tua graça e a tua bênção. Eu entrei, irmãos, não chorei mais, e eu vi o meu pai ajoelhar e pedir perdão para minha irmã, que há 37 anos, as únicas palavras que ela conseguia falar, com dificuldade, toda vez que a minha mãe ia lá, várias vezes que eu fui visitar ela, ela só falava com muita dificuldade, toda atrofiada: cadê o papai? 37 anos. Meu pai ajoelhou à frente da minha irmã e falou: o papai está aqui. Me perdoe, minha filha, o mal que eu lhe fiz. Sabe, irmãos, o discipulado 1 a 1 me ensinou a valorizar as pessoas. Talvez em algum momento da tua vida alguém te traiu, alguém te abandonou. Eu não sei quem é, mas Deus sabe. Eu quero falar para você que você precisa tomar uma decisão. A nossa carne não quer, o nosso eu não quer, mas perdão e amar é uma decisão que nós temos que tomar. E depois que eu tomei essa decisão, tudo mudou na minha vida, ao ponto que Deus restaurou o meu lar. Eu ganhei a minha mãe para Jesus e ganhei o meu pai para Jesus. A minha família hoje serve ao Senhor. Vamos colocar em pé e dar uma forte salva de palmas ao Senhor. Meus amados, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Que Deus possa ter falado ao seu coração e à sua mente. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva, deixe seu like, compartilhe para uma pessoa, um amigo ou um parente que esteja afastado do caminho do Senhor. Deixe Deus te usar, deixe Deus trabalhar através da tua vida. Se você tem um pedido de oração, deixe aí nos comentários que eu vou estar orando pela sua vida e pela sua família. Até o próximo vídeo
e fiquem todos na paz.